Pessoal, bom dia a todos, a todas. Vamos dar início, então, né, à mostra de boas práticas pedagógicas. Uma alegria estar aqui, né, conectando vários territórios. A professora Valquíria também está presente, né, Valquíria me ouve? Bom dia, tudo bem? Bom Certo. dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia, uma alegria imensa estar aqui com todos, né, vocês, nesse momento, né, de socialização das vivências dessa trajetória, né, do ano de 2025 do programa de Boas Práticas, né, e é um momento de celebração também das conquistas, né, que vocês tiveram, principalmente dos estudantes, né. Então eu ressalto nesse início, né, que desde 2020 o programa de empreendedorismo para a educação ele vem deixando uma linda marca no cenário educacional rural. Já são mais de 80 professores certificados em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, né? E esse ano também abrangendo, então, né, o estado do Paraná. E são mais também de 10 mil pessoas impactadas por essa corrente de conhecimento, inspiração e transformação. E neste ano, então, o programa realizado pelo Instituto Crescer Legal, ele deu mais um passo importante, né? Pela primeira vez, ele construiu uma parceria interestadual, unindo forças com as secretarias municipais de educação do município de Veracruz, no estado do Rio Grande do Sul, e do município de São João do Triunfo, no estado do Paraná. Essa iniciativa, ela tem um propósito muito especial, que é compartilhar ferramentas e metodologias já testadas e aprovadas pela equipe pedagógica do Programa de Aprendizagem Profissional Rural do Instituto Crescer Legal. Tudo isso com um objetivo muito claro, que é ampliar os conhecimentos e fortalecer a atuação empreendedora de quem faz a diferença na educação. Ao todo, 11 professores participam dessa jornada de aprendizagem, vindo então de escolas rurais de Veracruz e São João do Triunfo, no Paraná. Desde maio, nós tivemos então juntos, né, nessa formação híbrida, que combinou então alguns momentos presenciais, que foram muito importantes para nós, né, esse contato presencial em ambos os municípios, e também nossos encontros remotos, né, além, né, da parceria da mediação também via redes sociais, né. Foram 6 encontros ao longo do ano, esse é o sétimo, então, que foram repletos de trocas, descobertas, e que temas como autoconhecimento, empatia e comunicação, tecnologia, inovação, observação e organização ganharam vida e significado das atividades propostas pelos participantes juntos aos estudantes. Eu, enquanto educador do programa, eu tive a oportunidade de acompanhar, então, e auxiliar os professores, né, no planejamento e também na realização das vivências desenvolvidas ao longo desse período. E os pais já enfatizam, né, nesse início, se demonstraram muito dedicados, criativos e também, o mais importante, abertos, né, ao conhecimento e à partilha, né? Hoje, então, temos esse dia muito especial e eu olho para esse espaço virtual, né, com muitas pessoas, e cada pessoa que carrega em si uma história, né, uma trajetória, sonhos e o mesmo propósito, que é, no caso aqui, fazer da educação no campo um espaço fértil de possibilidades. Quando iniciamos o projeto piloto desse ano, né, do formato interestadual do programa, já sabia que seriam, né, vários desafios, mas também sabia que essa trajetória ia ser muito bonita, né? Então, muito de muito significado para todos nós. Então, ao longo desses meses, nós vivemos encontros que foram muito além da formação, né? Foram momentos de escuta, de partilha, de construção coletiva, em que cada professor, professora trouxe um pouco de si, né, de sua escola, da sua comunidade, e foi nesse movimento de trocas que o programa ele ganhou vida, ganhou cor, ganhou significado, que é o principal objetivo do programa, né? E vi nascer, então, ideias simples que transformaram em experiências inspiradoras. Vi professores se descobrindo sua própria potência, acreditando mais em suas práticas, enxergando nos estudantes o brilho do aprender com sentido. Vi, então, o campo se transformar em sala de aula e a sala de aula em espaço de reinvenção. Assim, eu enfatizo, então, né, que como educador de referência, eu pude acompanhar de perto essa caminhada e posso dizer, com o coração cheio de gratidão, que aprendi tanto quanto ensinei, tá?
Aprendi com a coragem de cada um de vocês, com a sensibilidade em cada relato, com a criatividade que brotou, mesmo diante das dificuldades. Eu acredito e tenho certeza, né, que o verdadeiro empreendedorismo nasce disso, da vontade de fazer diferente, da esperança que insiste, da crença que a educação pode sim transformar, né, o lugar onde a gente vive. Hoje celebramos, então, as boas práticas pedagógicas, nós também celebramos, acima de tudo, as boas pessoas que fazem essas práticas acontecerem, né? Educadores que acreditam, que ousam, que se permitem sonhar e colocar o sonho em movimento. Eu quero deixar aqui, né, meu profundo agradecimento às Secretarias Municipais de Educação de Veracruz e São João do Triunfo pela parceria e pela confiança, ao Instituto Crescer Legal, que acredita e aposta na formação de quem educa, e especialmente a cada um de vocês, professores e professores, que fizeram desse programa um espaço vivo de afeto, de criatividade e de transformação. Então, que essa amostra ela seja um reflexo que plantamos juntos, sementes de inspiração, de coragem e de esperança. Muito obrigado pela atenção nesse início. Desejo um ótimo evento a todos. E nesse momento, daremos início, então, à mostra de boas práticas de empreendedorismo para a educação, que tem como principal objetivo partilhar um pouquinho dessa experiência vivida, né, de cada professor, de cada grupo de estudante, de cada escola, né, ao longo desse ano de formação. Então, vamos convidar nesse início os professores e professores das escolas participantes para socializarem as suas experiências pedagógicas inspiradoras ao longo do ano. E para darmos início, então, convido a professora Estela Maria Roveda, da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, no município de Veracruz, para fazer uso da palavra. Professora, por gentileza. Obrigada, Adriano. Bom dia novamente a todos. Também quero fazer um agradecimento especial pela oportunidade, né, de ter participado aí desse programa do Boas Práticas este ano. Foi uma vivência maravilhosa. Até estou emocionada, me emociono muito fácil. E eu acho assim, aquilo que tu falava agora, Adriano, é bem isso. Eu acredito muito que a educação transforma. E esse projeto foi realmente transformador. Nós conversávamos esses dias, eu e a Mônica, inclusive, que somos colegas em outra escola, como as partilhas foram ricas e como de várias formas vocês conseguiram, especialmente com a tua gestão aí do grupo, né, nos aproximar de possibilidades muito incríveis de fazer com os nossos alunos. Então, eu acho que foi, assim, muito enriquecedor e quero agradecer novamente, né, já tínhamos falado da outra vez, por ter vivenciado isso. Bom, o que nós fizemos aqui na São Sebastião? Entre tantas práticas que fizemos este ano, né, eu atendi aqui no programa as turminhas do 4º e do 5º ano, são 8 alunos, é uma turma pequena, são bem novinhos também, né, mas conseguimos adaptar bem várias boas práticas, né, e eu escolhi, então, para partilhar com vocês uma prática que a gente fez agora mais no final, e que eu denominei, então, a natureza ao nosso redor nos transforma quando estamos atentos. Pode passar. A Escola Municipal de Ensino Fundamental São Sebastião, ela se localiza aqui em Ponte Andréas, Veracruz. Como eu disse, é uma escola pequena, né? Essa escola é uma escola com um espaço extremamente privilegiado. Além de ficarmos, né, em meio a um entorno de natureza muito lindo, é uma escola que tem uma infraestrutura maravilhosa, né? As salas de aula são bem iluminadas, são amplas, o espaço do pátio é bacana também, as áreas de convívio, refeitório, né? Enfim, são boas também. Não tem um ginásio, mas tem uma quadra fechada bem adequada para o esporte também. E vários lugares para as crianças brincarem, né? Também uma biblioteca adequada, então é um lugar bem legal, um espaço de vivência bem bonito. Pode passar. Bom, então eu escolhi 3 atividades para fazer elas numa só. Então eu gostei da atividade O que você enxerga, gostei muito da atividade Caminhada Maravilhosa, e do IA e Natureza Criando Lendas, né? Então, pensando e elaborando um pouquinho dentro dessas 3
atividades que vocês sugeriram ali no grupo, eu elaborei a seguinte atividade. Eu convidei os alunos, então, para a gente pensar um pouquinho sobre a natureza do entorno da escola. Então, a gente caminhou aqui na escola, a gente tem possibilidade de... É tudo asfaltado, então a gente caminhou aqui na rodovia um trechinho bem bom de caminhar, com segurança, enfim, até um lugar onde tem uma entradinha para dentro do mato, né? Depois vocês vão ver nas fotos. Ali existe um córrego, existe rochas, existe árvores, né? Então tem uma natureza bem rica. Então a gente caminhou até lá e a gente combinou de chegar, se sentar e ficar em silêncio. Claro que o silêncio nessa idade, né, do 4º e 5º ano, não é uma coisa fácil. Então demorou bastante para a gente conseguir fazer realmente esse exercício do silêncio, né? Se aquietar, escolher um lugar para sentar, para olhar, para ouvir, para deixar a natureza interagir conosco, né? Essa aceleração da vida hoje também afeta, obviamente, as crianças. Então, elas, além da agitação normal, né, que uma criança tem nessa idade, eles têm outras questões hoje que a gente sabe que a quietude é importante e é difícil, né, de conseguir. Então, daqui a pouquinho, esse silêncio se estabeleceu, essa quietude veio, e aí a gente foi convidado também a ouvir os sons que nos rodeavam. Então, todo mundo fechou os olhos, ficou sentadinho lá onde eles estavam, né? E ficaram com essa atividade de silenciar. Ouviram várias coisas, acho que tem que voltar uma, não? Pode ficar na anterior ainda. E daí eles foram convidados também a... não, tá certo. Não, listar na folha, que eu levei para eles uma folha 3, e eles então listaram atrás tudo que eles estavam ouvindo, tudo que eles tinham ouvido nesse momento da quietude. Agora pode passar. E do outro lado da folha, eles foram convidados então a olhar, né, onde eles estavam, onde eles sentaram, onde eles escolheram ali, e desenhar tudo que eles estavam vendo. Então, eles escolheram, assim, um escolheu mais desenhar a natureza, outro desenhou o riacho, outro desenhou as árvores, outro desenhou as pedras, enfim, cada um fez ali o seu desenho. E aí também nós voltamos para a escola prestando atenção no trajeto. Então, tinha um pouco de lixo ali nas valetinhas, tinha latinha, tinha plástico, tinha os restos de construção, algumas roupas atiradas, enfim, a gente achou bastante coisa que não deveria estar ali, né? No meio da natureza, vamos dizer. E quando a gente voltou, então, eles se reuniram em duplas e cada duplinha foi convidada a inventar uma lenda sobre um elemento da natureza que tinha encontrado ali naquele lugar, tá? Pode passar agora as fotinhos. Eu não olhei o tempo, não, Adriano, que eu quero. Então, ali vocês têm a caminhada, né? Para vocês terem uma ideia do espaço, que é bem tranquilo ali, a gente caminhou. Ali vocês já têm, né, o lugar onde a gente sentou. Então, a Pamela está sentada ali na primeira foto, ela escolheu sentar bem pertinho do riacho. Depois, o Brian e o Juan ali sentaram mais na parte das pedras, né? Ali eles já estão fazendo ali a sua escrita, o seu desenho. Pode passar, Adriano. Ali o João também. Ali a turminha toda, então, né? Os 8 que estão sentadinhos ali, né? O Wesley, o Brian, o Wesley, a Catiele, o João, a Pamela, o Guilherme, a Sabrina e o Juan. Tem uma trilha de moto para dentro desse espacinho. Depois o Juan me falou que eu acho que o pai dele faz trilha, então lá para cima eu não sei, eu nunca subi muito além, né? Até porque eu não sei de quem é aquela propriedade, a gente ficou só bem pertinho ali da estrada. Então, aí voltaram para a sala e começaram, então, a inventar as lendas em cima daquilo que eles tinham, né, visto lá. Então, cada grupo inventou uma lenda, né, sobre a magia de uma árvore, sobre uma coisa que tinha na água, né, meio fantástica, assim. Num primeiro momento, até, eles inventaram histórias, porque uma lenda é diferente de uma história, né? Então, no primeiro momento, veio algumas histórias, senão nós não estamos fazendo uma historinha, nós estamos inventando uma lenda, então nós temos que botar a imaginação a funcionar um pouquinho mais. Pode passar. Depois, ali, então, cada um foi convidado, né, com a sua dupla a desenhar, ilustrar essa lenda, né? Então, a gente usou o chão da sala de aula também, para eles ficarem mais livres, né? Para poder usar um papel maior também. Podem entrar aqui. Eu convidei o
O Brian e o Juan aqui, eu estou contando da nossa lenda. Fiquem aqui do meu ladinho, aí vocês vão ser vistos, um de cada lado aqui. Estão vendo aqui, ó? Sim. Aqui, o Brian, ó. Isso. O Brian e o Juan, deem bom dia. Bom dia. Depois eu quero que eles deem aquele depoimento que vocês deram semana passada. Sim. E se vocês gostaram de fazer a atividade da caminhada aqui. E aí, então, a gente terminou, cada um mostrou, né, a sua lenda, contou, e a gente expôs aí nos corredores da escola. E aí, podem falar, então, o que vocês acharam de fazer? Juan, começa. Eu gostei, porque a gente fez bastante desenhos e a gente prestou bastante atenção. E o que nós prestamos atenção quando a gente estava lá? A gente ficou em silêncio e a gente observou os barulhos das águas, das plantas, das árvores. E o silêncio foi fácil, Brian? No começo? No começo foi um pouco, tínhamos caminhando, e também a coisa boa que foi o silêncio total. Deu para escutar. Isso, silêncio total que deu para escutar, muito bem. Acho que tem mais uma fotinho deles ali, né? E aqui eu coloquei também alguns depoimentos, né, dos outros coleguinhas, então. Então, a Catiele ali, né, gostou bastante de ouvir os sons da natureza, todos estavam quietos, teve mais concentração. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar também, e através do Boas Práticas a gente também buscou esse ano bastante isso, né? Concentrar, ouvir com atenção antes de fazer uma atividade, prestar atenção no que a gente está fazendo, né? Não fazer assim, afobadamente para fazer de qualquer jeito, né? Como eu trabalhei artes, então na arte a gente tem que sempre imaginar já o que vai fazer com bastante tranquilidade. O Guilherme falou também, lembra ali o que o Guilherme falou aqui, ó. Eu gostei porque ouvi muito som da natureza. O som dos pássaros, das águas, os cheiros puros de inventar uma lenda. Juan, pode ler o que a Pamela tinha escrito? Gostei de caminhar até um lugar de natureza. Som dos pássaros, achei fácil fazer a lenda. E gostei de inventar as lendas. Muito bem. E ali estão, então, todos os trabalhinhos, né, que ainda estão aqui na escola. Depois a gente vai deixar as duplinhas levarem para casa, né? Aí eles não tem que fazer um sorteio, né? Cada um vai só poder levar uma, porque fizeram só um. Acho que era isso. Não sei se eu ainda tinha colocado mais alguma foto. Não, né? Muito obrigada. Professora Estela, sinta-se abraçada, parabéns pela fala também do Luan, do Brian, toda a turma, parabenizo você pelo trabalho, né, excelente desenvolvido ao longo do ano, pela responsabilidade, criatividade, pela partilha no grupo também, né, é uma grande referência enquanto profissional, professora Estela. Fico muito feliz de ter a possibilidade, né, de ter partilhado, né, vários momentos ao longo do ano, foi uma troca muito produtiva. Parabéns, tá? Obrigado pela fala. Muito obrigada. Aplausos, aplausos virtuais. Muito bem. Prontinho, muito obrigada. Podem ir lá fazer a prova, tá bom? Certo. Obrigado, prof. Vamos então agora dar um pulinho até São João do Triunfo. Professora Elizabeth Padilha, da Escola Municipal Fênix. Um nome potente, professora, tudo bem? Com você a palavra. Bom dia a todos. Então, a gente aqui, eu sou da Escola Municipal Fênix. Não coloquei fotos da escola porque eu coloquei muitas fotos, né, do trabalho realizado e o agradecimento vou fazer ao final, tá bom? Então, aqui a escola é uma escola muito boa, também bem localizada, perto da gruta, a gente tem a natureza aqui. Então, eu tenho o 5º ano A, tem 28 alunos. Então, foi um trabalho maravilhoso, Adriano. Pode passar que eu vou explicando. Então, no decorrer do curso, então, a gente fez várias atividades que foram sugeridas por vocês. Então, atividades, assim, muito boas, que, assim, vieram de encontro ao nosso trabalho, que não, a gente não precisou, assim, se reinventar, sabe? Então, que a gente pôde adaptar para todos os alunos que a gente trabalhou. Então, foram, assim, atividades maravilhosas. Então, eu coloquei os objetivos que eu procurei de trabalhar o que você
me indicou até no final, na última aula que a gente teve. Então, árvore dos sonhos. Mas para eu trabalhar essa árvore dos sonhos, eu precisava ir perto das árvores, sabe? Então, pode passar para eu explicar essa atividade. Então, a gente foi até a gruta, que é um lugar maravilhoso. Os alunos adoraram, a gente também sentou, eles abraçaram as árvores na natureza, a gente explicou o porquê das árvores, o porquê da água. Então, assim, foi um trabalho, assim, extenso. Foi como se fosse um projeto, sabe, Adriano? Então, a gente trabalhou bastante sobre a natureza. Aqui eu coloquei a foto do Crescer Legal, que eu trouxe, que a gente foi em Canoinhas, né, na conferência. Eu trouxe, que um aluno de lá, eu peguei umas sementes, né, de butiá, e a gente plantou. Eu levei os alunos, a gente plantou essas sementes, a gente fez a plantação, e esses alunos a gente escreveu cartas para reenviar para eles, né, que a gente recebeu deles, e também vai um livro de um escritor local para esses alunos lá de Passa Sete. E aqui a gente está plantando as mudas, aqui as sementes, explicando também quanto tempo leva, como que é plantado. Então, foi feito pelos alunos, não eu que fiz. Pode passar. E a gente também, com tudo isso, a gente explicou como que é, e a gente fez uma visita no Colégio Agrícola em Palmeira. A gente explicou como eram as plantações antes e como que é agora. Então, a gente fez, explicou, a gente trabalhou aqui as tecnologias das lavouras que tem agora. A gente também, nessa visita que a gente foi em Palmeira, a gente trabalhou aqui também, eles explicaram muito, os alunos, a aprendizagem deles foi muito boa. Aqui eles explicaram o café, como que é plantado, como que é feito. Aqui a gente trabalhou os animais também com eles, como a gente já trabalhou no início na gruta, a gente explicou como que era. Então, aqui eles tiveram acesso aos animais, lá, né, no Colégio Agrícola. Aqui outros animais, até sobre as abelhas, como que era feito. Pode ir passando, Adriano. Aqui também, lá em Palmeira, a gente fez a visita ao museu, que eles também queriam muito. Então, nesse museu, Dom Pedro II se hospedou, e os alunos adoraram essa ideia, né, a gente trabalhou história aí. Eles visitaram, teve as carruagens que eles viram. Aqui também, nesse museu, tem também a parte em que ficaram os escravos. Mas eu não tirei fotos porque eu também não me senti muito bem, sabe, na parte em que eles estavam. Mas é um museu muito bom. Eles tiveram acesso a todas as atividades que foram feitas lá que eram feitas antigamente, como era. E aqui é a nossa viagem, né, que a gente trabalhou. Também trabalhamos na matemática, que os quilômetros, sistema monetário, que aqui a gente mediu os quilômetros até chegar em Palmeira. E depois, para frente, no restaurante que a gente foi muito bem recebido, cada um pagou o seu almoço, que a gente foi muito bem recebido numa churrascaria absoluta. A gente teve contato com eles, e eles fizeram um valor bem baixo para a gente levar todos os alunos lá. A gente levou os alunos do integral junto com a gente, e eles tiveram todo esse trabalho aí, olha, eles almoçando, cada um se serviu sozinho. Então, foi, assim, um trabalho que veio a ajudar em todos os aspectos aos nossos alunos. Pode passar. Em arte, então, no mesmo dia que a gente foi na gruta, a gente juntou as folhas na natureza, eles mesmos produziram as árvores deles com essas folhas que eles juntaram. Pode passar. Aqui eles mesmo produzindo, a gente trabalhou, eles fizeram as árvores deles até 2 sonhos, até aqui, daí eles colocaram o sonho deles nas árvores, sabe? Aqui
teve um sonho deles que, se você puder voltar um pouquinho para mim, Adriano, isso. Teve um menino que me chamou muito a atenção o sonho dele. Ele veio de outro país. E ele colocou que ele quer ser jogador de futebol. O sonho dele é ser jogador de futebol para ele ganhar muito dinheiro, para ele comprar bastante alimento para a mãe dele. Então, nesse lugar, eles saíram meio, assim, fugido. E ele colocou, assim, o sonho dele, assim, me chamou muita atenção, pelo que ele falou, né, de ter bastante alimento para não passar mais necessidade. Então, assim, foram sonhos de todos, mas esse sonho dele foi o que mais me chamou a atenção. Então, por isso que a gente fez todo o trabalho antes para chegar aqui. E aqui, a gente, e os alunos também fizeram uma apresentação gaúcha, né, de uma dança gaúcha deles, porque eles iriam fazer essa apresentação na feira de sementes crioula, na cidade. Só que choveu, né, e o tempo não estava muito bom, eles transferiram para outro dia, mas não teve a feira de sementes, mas teve o Festival da Canção, e eles puderam apresentar o que a gente ensaiou com eles. A gente teve a presença do prefeito também na apresentação, e aqui a gente trabalhou também, aqui a gente fez pesquisa sobre o espaço geográfico da gruta, porque a gente iniciou o trabalho todo na gruta, né? Então, essa pesquisa foi sobre esse espaço geográfico aqui da gruta. Aqui em português a gente trabalhou muita leitura, pesquisa, roda de conversa, que você sempre falou sobre isso nas aulas, e a gente seguiu, e foi maravilhosa. Essas rodas de conversas, trabalho em grupo. Então, foi uma aprendizagem, sabe, Adriano, que veio só para nos ajudar. Eu agradeço muito a você, a equipe, toda a tua equipe, e do Crescer Legal, e principalmente a você, Adriano, que veio com toda a tua paciência, tua calma, todas as práticas que você nos orientou a fazer, todas aquelas sugestões de atividades que veio só nos ajudar. Você e tua equipe foram maravilhosas. Espero continuar participando, espero que seja para outras turmas também, sabe? Porque para mim, veio de encontro com o que eu gosto. Eu gosto muito de trabalhar sobre a natureza. E quando eu trabalho a natureza, eu não trabalho só o que tem lá, o que vem, né, nos ajudar, o que vem na nossa prática, o que vem nos orientar. Então, muito obrigada a você, a tua equipe. A gente só tem a agradecer, não só eu, como toda a equipe da escola, os alunos, a aprendizagem deles foi maravilhosa. E já agradeço muito por a repórter de vocês ter entrado em contato comigo e ter a minha reportagem lá no blog de vocês. Muito obrigada. Professor, Pode obrigado. colocar O vídeo, né? Isso, tem que Eu dizer. não falei muito porque eu coloquei muita atividade, sabe? Então, eu coloquei, assim, pelas fotos já dá para entender o trabalho, que foi muito bom. E eu quero que os alunos agora. Professora Elizabeth, muito obrigado pelo relato, também uma trajetória inspiradora, professora já anos de trajetória, de experiência lá na rede municipal e sempre nativa, inovando, partilhando, como você mencionou muito bem, né? Um trabalho sempre em equipe, né? São diferentes pessoas que uma contribui com a Sim, outra, né? Nessa rede de sim, sim. conhecimento. E damos sequência, então, convido agora a professora Patrícia Moraes, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Beno Miller, de Vera Cruz, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos, estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. O meu nome é Patrícia Moraes, eu trabalho na Escola Padre Beno Miller, uma turma do 5º ano. Nós temos 12 alunos aqui na escola, e a nossa escola é uma escola pequena, uma escola do interior, mas é uma escola maravilhosa. Nós temos uma biblioteca pequena, as salas de aula são pequenas, todas elas com poucos alunos, né? Mas nós temos um pátio maravilhoso, tem um espaço gigantesco, muito bom, as crianças adoram, tem pracinha,
tem um ginásio ao lado, que ele faz parte da comunidade, não é da escola, né, mas é divisa com a cerca da escola, então a gente utiliza, é um espaço maravilhoso também. Tem algumas fotos ali da escola que eu coloquei na apresentação do trabalho. A escola, ela fica localizada na Vila Triângulo, tem uma diretora, não temos vice. A filosofia da escola: promover o desenvolvimento integral do educando, formando cidadãos conscientes, responsáveis e atuantes na sociedade. Das práticas apresentadas, eu escolhi uma prática, uma boa prática, que é o mapa afetivo da comunidade. E ela trabalha as áreas de geografia, artes e história. Os objetivos dessa prática é desenvolver o senso de pertencimento, valorizar a comunidade local, estimular a expressão criativa, articular memória, identidade e território. Nós iniciamos a prática falando sobre os lugares significativos, falando que a geografia, ela não é só mapa, a geografia também é pertencimento, é espaço. Então, a gente começou falando dos espaços da casa, de onde os estudantes moram, de um rio que faz parte, de uma praça, de tudo que faz parte da localidade dele, do aluno. Aí a gente também falou da cidade de Vera Cruz, do centro, do interior. Depois de tudo isso, a gente começamos a falar com os alunos, comecei a falar com os alunos e pedir para eles escolherem algum lugar, um lugar significativo para eles. A casa de alguém, um local, uma praça, uma igreja, a escola. Cada aluno escolheu o seu lugar preferido, um lugar que tinha saudade, um lugar que gosta de estar. E os alunos desenharam esse lugar. Inicialmente a prática era assim, mas eles queriam ir mais além, então eles quiseram escrever. Então tem imagens ali, né? Não tirei muitas fotos, nós temos 2 imagens ali. E aí depois a gente expôs esses cartazes. Então, em uma folha 4, eles desenharam o local que eles escolheram, e depois, numa folha pequenininha, colorida, como se fosse uma cartinha, eles escreveram a memória afetiva desse lugar. Por que eles escolheram esse lugar, o que esse lugar representava para eles. Montamos os cartazes, expomos, e numa próxima aula a gente conversamos, perguntamos, cada um perguntou para o outro por que escolheu esse lugar, por que gostou desse lugar, o que eles representaram exatamente no desenho que eles tinham, e aí cada um falou. Assim, foi bem gratificante, eles adoraram a prática. Depois, numa próxima aula, a gente ainda ampliou essa boa prática, né, que não fazia parte, mas nós ampliamos. Levei para a sala de aula o Chromebook, e eles, então, procuraram no Chromebook o local que eles escolheram. Eles encontraram no mapa, e aí, com a ajuda ali do Street View, eles puderam visualizar, né, eles adoraram essa parte aí, de integrar a tecnologia. Eles conseguiram buscar, não conheciam essa ferramenta, gostaram muito. Tem algumas imagens ali. E foi só essa boa prática que eu apresentei hoje. Não fiz muitas boas práticas, porque entrei no meio do projeto, uma Pro saiu e eu entrei no lugar dela, mas das práticas que eu realizei, eles gostaram de todas, eles adoraram. Eu poderia trabalhar uma prática por semana, até porque as práticas enviadas foram infinitas, uma melhor que a outra. E eles adoraram, porque assim, as práticas, elas fogem um pouco daquela rotina da sala de aula de conteúdo. A prática, ela consegue ensinar, além de tu estar ali sentado, sabe? Então, eles focam mais, eles gostam mais e, consequentemente, aprendem mais. Foi muito gratificante, e
todas elas, né, eles amaram, eles não queriam terminar, assim, era uma aula só para práticas, mas eles queriam mais aula, eles queriam voltar atrás, eles queriam estender, eles queriam ampliar, eles adoraram, assim, foi muito gratificante para mim também, porque essa experiência ampliou, assim, meu olhar, né, eu pude crescer como profissional, me transformou, foi muito gratificante. E das práticas que tem ali, eu vou com certeza levar para o próximo ano. Já fiz uma pastinha do Ser Legal, já imprimi algumas, vou imprimir outras, e é tanta coisa que poderia formar um livro. E é tanta coisa legal, eu até queria parabenizar, não sei quem é que monta isso, né, como vocês organizam, mas é maravilhoso. Amei, assim. Foi muito gratificante, eu agradeço por poder ter participado. Obrigada. Professora Patrícia, muito obrigado pelo relato, parabéns, inspiradora também, né, tua fala, iniciando, né, essa trajetória docente aí, né, partilhando muito conhecimento também, né, chegou um pouquinho posterior também a formação, a partir do segundo encontro, mas se integrou, né, partilhou muito conhecimento, então parabéns pelo trabalho desenvolvido na escola, certo? Lamento só não ter passado os slides aqui que não conseguimos carregar, tá bem? Certo, dando sequência, convido agora para o seu relato a professora Valquíria, a Valquíria da Escola Municipal Prefeito Antônio Rafael de Stefano, de São João do Triunfo. Professora. Bom dia, professor. Bom dia a todos os colegas. Eu tô participando e eu tô em sala de aula. Ó, a turminha aqui, ó. Viu? Oi, professor. Então, eu sou da escola Prefeito Antônio Rafael de Stefano, de São João do Triunfo. É uma escola do interior. Essa escola aqui, o terreno foi cedido pelo avô do nosso prefeito. Então, o prefeito também estudou nessa escola. É uma escola que eu estudei, levo no coração, porque trabalho aqui também. E é uma escola assim que vem se destacando bastante na questão da aprendizagem. Então, a gente está bem feliz com o IDEB, com notas. Os pais são bem participativos também. E os alunos, uns amores. Minha turminha do quinto ano é muito boa. As boas práticas eu aplico na turma do quinto ano. Nem todas eu consegui aplicar devido à demanda de provas externas que acabam vindo, né? Então, nem todas eu conseguia aplicar. Mas, assim, eu apliquei a primeira, eles ficaram pedindo a segunda, eles adoraram a gente fazer as rodas de conversa. Eu, assim, trazia as boas práticas de uma maneira mais leve, tirando aquele peso do conteúdo, sabe? Eu trazia de uma forma, assim, para eles dar uma relaxada. Então, foi muito bom aplicar. E uma prática que eu trouxe para apresentar é uma sobre autoconhecimento e as suas aptidões. As crianças se autorreconhecer e ver qual que eram suas aptidões para o futuro. Então, assim, foi uma experiência bem legal, porque a gente trabalhou o material que veio, a gente começou com a roda de conversa, depois da roda de conversa, eles fizeram algumas atividades que o professor deixou lá no grupo, a gente fez, para eles se autorreconhecerem e verem suas aptidões mesmo. E aí, no final, para finalizar, eu peguei eles e a foto de agora e transformei eles com 25 anos na profissão que eles querem ser no futuro. Então, ficou bem legal o videozinho. Hoje que eu consegui mostrar para eles, só que eu não filmei a reação deles. E aí, se o professor puder rodar aí, eu acredito assim que essa prática
aí deles fazerem o conhecimento deles e fazer essa análise das aptidões de cada um é muito satisfatório ver isso, porque eu acredito que talvez eles mudem no futuro a ideia, mas já é meio caminho andado, porque eles estão pensando, eles estão desde pequeno pensando no futuro. Às vezes a gente, não sei vocês, mas a gente demora lá na adolescência, assim a gente já vai vendo desde pequeno, desde ali, porque eles ainda estão com 10, 11 anos, eles são novos, né? Então, eles verem o que eles se identificam, o que eles gostam. Eu achei muito boa essa atividade e eu acredito que eles vão levar uma lembrança bem boa dessa projeção, dessas aptidões. Então, o autorreconhecimento da gente também é uma coisa difícil, que eu me lembro no primeiro encontro que o professor falou disso, tive dificuldade de parar e pensar. E eu fiz isso com eles, eu fiz a do espelho também. Então, assim, são várias atividades que foram muito boas de fazer. Eu levei o curso de uma forma mais leve possível. Como eu falei lá no primeiro encontro, eu pensei, mais um curso? Mas não, esse era para tirar um pouco o fardo da pressão, de avaliações, de várias coisas, tipo, para deixar um pouco mais leve. Então, eu só tenho que agradecer, professor, foi muito aprendizado, de uma forma gostosa, que eu consegui fazer meus alunos refletirem sobre a vida, sobre o futuro, de uma forma muito boa. Então, muito obrigado, meus colegas, e obrigado, professor, obrigado, Instituto também. O microfone está desligado, prof. Sim. Muito obrigado, professora Valquíria. Parabéns pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, pela partilha também, né, com os colegas, proporcionando, né, um trabalho muito bonito ao longo do ano. Os estudantes também, a escola, né, que se engajou na participação. Muito obrigado pelo relato, certo? Seguimos, então, dando sequência. Gostaria de convidar agora, na sequência, a professora Cristiane Beatriz Schmidt, da Escola Municipal Professor Henrique Cândido Prit, de Vera Cruz. Professora Cristiane, Bom dia a todos. bom Então, dia. eu trabalho na Escola Cândido Prit, que fica localizada no interior de Vera Cruz, na linha Tapera. Ela é conhecida como a Escola dos Prefeitos, né? O prefeito Gilson Becker estudou lá, o ex-prefeito Heitor também estudou lá, e o professor Guido Hoff iniciou, então, sua caminhada da vida pública lá na escola. Ela é uma escola bem pequena, a gente tem 52 alunos, trabalhamos com turmas multisseriadas, né? Minha turma é de segundo e terceiro ano. Eu não sei se o professor vai passar os slides. Ali tem uma foto da nossa escola, é uma escola pequena, tem 2 salas de aula, é uma escola bem acolhedora, tem pracinha, tem uma quadra. Nós temos o pavilhão também, que é da comunidade, é da igreja, não é um ginásio, mas as crianças aproveitam nos dias de chuva, né, para fazer atividades lá. Então, eu trabalhei sobre as emoções, né? Lá eu percebi que as crianças tinham muitas dificuldades em falar das emoções. Então, o Boas Práticas veio a calhar, né, para nós lá, e eu acho que o baralho das emoções foi um momento muito bom, assim, as crianças pediam para trabalhar sobre as emoções, falar, ainda mais que tinha os personagens, né, do filme. Aí tinha um que é azul, um que é vermelho, então a gente fazia em roda. Utilizamos também o objeto da palavra, né? Escolhido foi um ursinho. E eu acho que ali nessa prática a gente conseguiu então promover as emoções, reconhecer, as crianças conseguiram falar, expressar os sentimentos, praticar a escuta atenta do colega, que muitas vezes, como é uma turma pequena, é bem complicado.
eles não param também, como os outros profs falaram, eles têm muita ansiedade em falar. Exercitar, então, a empatia e cultivar o respeito mútuo entre eles, entre todos os alunos. Então, a metodologia que eu usei, então, foi o baralho das emoções, o ursinho da palavra, então, que era o objeto da palavra. Ali está aparecendo esse baralho que eu utilizei bastante. E a reflexão coletiva no final, que a gente sempre fazia, né? Foi um momento muito bom. Eles pediam sempre para. Pode passar, professor, o próximo slide. O próximo. Então, eu acho que nessa boa prática, a gente o que proporcionou, então, foi um espaço de escuta e partilha, incentivou a expressão de sentimentos e o diálogo, fortaleceu os vínculos afetivos entre os alunos, né? Desenvolveu a empatia, o respeito e convivência e contribuiu para o desenvolvimento socioemocional. Agora eu tenho alguns registros no próximo slide. A gente sempre trabalhou em roda, foi feito várias vezes, então. Muitas vezes, no primeiro, eles não conseguiam falar muito. Aí, na segunda vez que nós fizemos, já conseguiram falar mais, e até na semana passada a gente fez no pátio, então eles conseguiram desenvolver bastante. Foi um momento bem legal. Então, aqui eu botei alguns desafios, então, que foi encontrado, né, que foi a adaptação das práticas à realidade, ao ritmo da escola, como a prof. ali falou. Eu também tenho a avaliação externa, então veio assim para dar uma respirada, eu acho, o programa. Foi o equilíbrio, então, entre a rotina e os momentos de integração, que eles adoravam. Eu também fiz outras práticas. A necessidade, então, de manter o engajamento contínuo, né, entre as escolas, até mesmo as escolas que estão participando, que a gente sabe que às vezes não é fácil. A diferença na infraestrutura eu também percebi bastante nos recursos disponíveis entre as escolas, até mesmo a internet, né, que às vezes as colegas não conseguiam entrar, e a participação ativa de todos os profissionais no processo colaborativo, porque eu também consegui fazer com a outra turma. Então, a minha participação, eu acho que teve muitas trocas significativas entre as escolas. Foi um momento de reflexão sobre a prática docente de cada um, o que fazer, o que melhorar, o aprendizado e a inspiração que eu vou levar também para a minha vida toda, que eu até consegui aplicar na outra escola que eu trabalho, e inovar também é compartilhar e aprender com o outro, né? Que a gente sempre está aprendendo, a vida é um constante aprendizado. Então, o que os aprendizados adquiridos aqui é compartilhar também é uma forma de aprender, é o repertório de práticas inovadoras, que são maravilhosas as práticas que foram passadas. Pena que às vezes a gente não tem muito tempo, né, para fazer tudo. As novas formas de engajar os alunos nas atividades e as pequenas ações geram grandes resultados, né, no final. A gente acha que não, mas sim, as crianças conseguem falar muito nessas práticas que eu realizei ao longo de todo o curso. E agora eu vou fazer um agradecimento. Então, agradeço a você, Adriano, ao Instituto Crescer Legal, né, que acho que a experiência fortaleceu o meu trabalho, reafirmou o compromisso com uma educação de qualidade, pautada no diálogo, na empatia e na colaboração. Agradeço também aos colegas pela parceria, pela troca de todos os dias. Às vezes, também, como a prof falou, a gente tem inúmeras coisas, né, para fazer. Hoje até eu tinha um outro compromisso em Veracruz, mas aí eu disse, não, hoje eu vou estar aqui com vocês. E eu acho que juntos a gente demonstra que compartilhar saberes é uma forma de transformar realidades, de tornar a prática mais significativas. Que possamos, então, seguir aprendendo, inovando, educando com emoção e com propósito. E a minha fala hoje é essa. Professora Cristiane, muito obrigado, parabéns pelas várias práticas também, né, pelo empenho e dedicação.
ao longo, né, dessa jornada nossa aí no programa. E como você mencionou muito bem, né, o propósito maior é a multiplicação, né, essa troca, essa partilha que temos, né, entre todos do grupo. Então, parabéns pelo seu empenho dos estudantes da escola. Muito obrigado, tá? Vamos Obrigada. seguir agora com a apresentação da professora Clarice Miller, da Escola Municipal do Iguaçu, de São João do Triunfo. Por gentileza, professora. Bom dia a todos. Estão me Bom ouvindo? dia. Sim. Então, eu trabalho na Escola Municipal do Iguaçu. Ela é uma escola situada no interior, no interior do município. A gente tem aproximadamente 225 alunos na escola. É um pátio bem amplo, tem uma quadra que a gente pode usar, tem parquinho, a gente tem árvores por perto. E assim, esse ano eu estou com o 5º ano, a turma é pequena, 12 alunos, mas assim, bem assim, complicada para trabalhar assim, com eles, assim, bem dificultosa, questão de respeito, tive que trabalhar bastante. Então, as atividades do Boas Práticas veio bastante para me ajudar com isso também. A preocupação bastante com o tema que eu escolhi, que foi a Árvore dos Sonhos, assim, eles têm são muito desmotivados, eles não têm muita motivação. O que eu vou fazer no futuro? O que eu vou ser? Vou trabalhar igual ao meu pai, não preciso estudar. Principalmente, a minha preocupação era essa, a questão do estudo. Não tem essa motivação que eu preciso estudar para mim conseguir alguma coisa. Aí surgiu a ideia da Árvore dos Sonhos. Então, eu tirei eles para fora, pode passar. Pode voltar, isso. Então, a minha árvore dos sonhos, né? A gente saiu no pátio da escola, como tem árvores frutíferas no pátio, aí, a partir de um projeto também foi colocado uma mesinha embaixo das árvores e uns banquinhos. Um dos motoristas foi lá e cortou um cepinho e a gente colocou embaixo das árvores. Aí a gente sentou lá, no primeiro momento que tem a foto. Eu tinha mais fotos, mas como deu um problema no meu celular, acabei perdendo as fotos. Então, eu coloquei bem poucas fotos, mas tinha mais fotos do momento lá de fora. Então, no primeiro momento, a gente sentou lá fora, sentamos embaixo da árvore, como está ali a foto, e conversamos sobre os sonhos, o que eles queriam, o que eles pretendem no futuro, o que querem fazer, né? Qual o sonho que vocês têm, o que vocês pretendem conseguir, né, no futuro. Aí a gente sentou, conversamos bastante sobre isso, e nesse momento a gente observou as árvores. Olhamos as árvores ao redor da escola, ao redor de onde a gente estava, e conversamos sobre as árvores, que as árvores têm árvores frondosas, tem umas árvores que são menorzinhas, e tem umas também que estão secas, né? Aí eu coloquei para eles que assim é o nosso sonho, né? Conversamos sobre isso. Que a gente tem que cultivar eles, porque senão acabam morrendo, né? Falei, muitas vezes, quando a gente vocês estão agora no 5º ano, mas o que vocês pensam agora, lá para frente pode ser diferente, né? Então a gente conversou bastante a respeito disso, que os sonhos precisam ser cultivados, que a gente precisa seguir em frente, né? A gente vai ter bastante obstáculo pela frente, então foi uma conversa muito produtiva com eles. E aí saiu o que eles esperavam do futuro, né? Ao voltar para a sala, a gente fez eles produziram uma folha, pode passar. Eles desenharam as folhas e escreveram o sonho deles, o que eles queriam. Alguns escreveram várias coisas, escreveram frases, e aí a gente montou a árvore dos sonhos. Pode passar outra. E a gente montou uma árvore na sala com eles, colocando... A árvore não ficou assim muito grande, né? Porque como é pouco aluno, então não deu muitas folhas. Mas assim, deu para perceber que eles aproveitaram bastante essa questão, compartilharam entre eles os sonhos, conversaram, né, entre eles os sonhos que tinham, cada um tem. Comentei bastante com eles também a questão de que eles vão seguir, que tinha bastante conflito na sala, né? Então, conversei bastante com eles a respeito disso, que eles vão conviver bastante tempo juntos, né? Que eles vão até a faculdade, né? Alguns seguem até, dependendo do que vão fazer,
seguem até a faculdade, depois acabam se encontrando, né? E que esses conflitos tem que aprender a resolver. Eles não tinham muita, não conseguiam resolver esses conflitos internos. Tive bastante problema com bullying na sala. E a questão do boas práticas também ajudou bastante a trabalhar com eles de forma diferente, né? A gente um aprendizado muito grande, tudo que vem para a gente de bom, né? A gente tem que pegar e partilhar. E foi muito boa essa prática com vocês aí, nessa troca. Como já foi comentado, esse ano é um ano que teve bastante provas externas, né? Então é bem complicado a gente conciliar muita coisa, mas é bom para a gente trabalhar com eles de forma diferente. Também gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar em roda, né? Roda de conversa, sempre conversar com eles, cada assunto que a gente vai trabalhar, para trabalhar a partir do que eles conhecem, do conhecimento que eles têm, que eles trazem de casa. Muitas vezes a gente conversa muita coisa com eles fora do assunto da escola, porque eles trazem os problemas deles para a sala de aula, né? E a gente está ali para mediar. Então, essas atividades que vocês trouxeram para a gente também ajudou bastante. Trabalhei também a questão do espelho, foi muito boa também, a experiência, até quando eu coloquei para eles, eles falaram assim, nossa, mas eu já sei, já conheço. Mas eu olhei e falei, não, vamos ver primeiro. Daí, depois, na roda de conversa, do final da atividade, eles notaram que não era a mesma coisa que eles tinham imaginado. Talvez tinham feito anterior, mas não foi a forma como foi conduzida, que eu vi no vídeo que vocês disponibilizaram para nós lá. Então, a forma que eu conduzi foi diferente da maneira como eles já tinham. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Espero que ano que vem a gente tenha novamente, né? Continue. E, como já foi comentado, eu também algumas práticas a gente pode adaptar para outras turmas. Sim. Né? Diferente da turma que eu tiver ano que vem, vou compartilhar e vou continuar com algumas práticas que a gente fez. Perfeito, professora. Muito obrigada. Professora Clarice, muito obrigado, parabéns pelo relato, né? Pelo empenho também ao longo do ano. E é bem que você mencionou, né? Essa questão de adaptação de acordo com o contexto que está inserido, né? Então, parabéns também por ter esse olhar, né? Pedagógico. Muito obrigado. Seguimos, então, por gentileza, agora a apresentação do professor Eduardo, da professora Marceli. Podem projetar os slides, então, passo a palavra, então, para os professores. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Bom dia a todos e todas presentes. Eu e a professora Marceli somos da Escola Walter Dreyer, Vila Ferraz. É uma escola que foi municipalizada em 2022. Ela atua com o 3º ao 9º ano, tem 120 alunos. E nós trabalhamos, então, com o 3º ano. A professora Marceli, ela é a professora titular do 3º ano, ela que faz aquele primeiro diagnóstico para, né, a gente poder traçar estratégias futuramente no desenvolvimento dos alunos. Então, eu pego os alunos do 6º ao 9º ano, né, do Fundamental 2, dou a disciplina de História, Geografia, Religião. E a professora, eu também trabalho com a professora Marceli no próprio 3º, no 4º e no 5º, né, na janela delas. E a professora Marceli, pela manhã, ela é monitora de uma aluna no 9º ano. Então, a gente trabalhou então com o 3º, o 4º, o 6º e o 9º ano. Pode passar o slide, Adriano. Obrigado. O que a professora Marceli, então, ela pensou, né, e fez um projeto voltado muito pela dificuldade de aprendizado dos alunos do 3º. Essa questão da matemática. Então, ela fez um projeto bem legal, envolveu a professora Mary, de matemática, sobre as formas geométricas. Como os alunos apresentavam essa dificuldade, então ela fez uma série de atividades ao longo do ano que culminaram, então, na apresentação da nossa amostra de trabalho, agora recentemente. E ela pôde, então, trabalhar fora daquela rotina
da sala, mas também experienciar, né? Ela pôde fazer com que os alunos tivessem contato visual, o tato, com essas formas geométricas. Tu pode passar, Adriano? Aqui, então, foi um passeio que ela realizou no pátio da escola, exatamente para identificar formas geométricas, né? Porque é importante também não só abstrair esse conhecimento matemático, mas também visualizá-lo, né? Até para que eles possam assimilar melhor o conteúdo. Pode passar. Aqui foi um outro projeto da professora, né? Que eles construíram um livro chamado Era uma Vez um Gato Xadrez, da autora Bia Vilela. Estes são os alunos do terceiro ano. Pode passar. Pesquisa nos notebooks sobre formas geométricas, e então eles tiveram esse acesso, essa pesquisa, que para eles também era algo inédito, né? Nos Chromebooks que a escola tem. E foi uma atividade bem interessante. Eu consegui também participar junto. Eles viram como tem material na internet sobre isso, e deu para perceber que eles ficaram muito engajados, porque a professora Marceli, ela é a nossa, ela vai lapidar, né? Ela pega aquele terceiro ano ali que está se adaptando à nova rotina escolar, à nova escola. Então, é uma turma que normalmente, assim, é aquela turma mais difícil ainda de ter domínio de sala. Então, a professora Marceli, ela acaba, né, lapidando para os professores que vão pegar, consequentemente, nos outros anos. Pode passar, por favor. Aqui, construindo com as peças do Tangram, que ela fez essa atividade, uma releitura da obra do Paul Klee, O Castelo e Sol. Pode passar. E aqui alguns registros da nossa de trabalho, em que os alunos apresentaram esse projeto das formas geométricas no Salão da Comunidade. Pode passar. Pode passar também. E aqui, então, algum registro, né, logo no início do projeto que a gente fez com o objeto da palavra. A professora fez com a sua turma do terceiro ano e eu fiz com o quarto ano também. E aqui, algumas das atividades que eu fiz, né? A primeira foi com o sexto ano. Entre as atividades, foi a Árvore dos Sonhos, em que eles puderam... eu pedi para que eles desenhassem uma árvore e que, né, frutos fosse algum sonho, um projeto pessoal da vida deles, que eles evitassem colocar realizações materiais, conquistas materiais, carro, casa, mas que eles pensassem em algo mais subjetivo, né? Algo que um projeto que eles pudessem se autorrealizar, né? É mais uma atividade de auto... Pode passar. Não, tô só ouvindo para escrever. Porque veio um relatório dessa aí, boas E práticas, aqui, né? E aqui é uma atividade que eu fiz com o Nono, que a professora é monitora também, que também foi a Árvore dos Sonhos e a Cápsula do Tempo. Essa da direita aqui, na verdade, foi os próprios alunos do nono ano que fizeram. Eu não tomei a iniciativa, eu só lembro que eles até pediram para pegar minha mão e pintar e colocar ali. Então, eu achei muito, muito gratificante ver que eles quiseram fazer isso, né? Já que eu sou regente do nono, então foi muito gratificante ver os alunos também tendo essa postura. E aí, junto, eu tive a ideia, então, da gente plantar um IP na frente da escola, e junto com este IP, enterrar uma cápsula do tempo, né, com uma tarefa de cada aluno, que eles pudessem, então, colocar, escrever um sonho de vida, que eles têm um projeto de vida. Eu imprimi uma foto de cada um e eles
que desenhassem este sonho, que eles materializassem, que eles pudessem visualizar este sonho. E também uma mensagem para eles no futuro, é uma cápsula para 5 anos, uma mensagem de otimismo, de esperança para eles mesmos, né? Algo mais de ser gentil com eles mesmos no futuro, caso também sonhos que não se realizam, né? Então, essa atividade foi recentemente, agora mais para setembro, outubro, e dentro de todas essas atividades, eu acho que aquilo que mais nos chamou a atenção, pelo menos para mim, foi exatamente essas atividades que prezam a reflexão de autoconhecimento, né? Eu acho que este momento, como os colegas disseram, a gente está na rotina de avaliações externas, internas, então ter este momento de respirar e poder dialogar, conversar sobre a vida com eles é muito bom, né? É muito gratificante também. E a gente também, em nome também da Prof. Marceli, da direção escolar, a gente agradece pela oportunidade, pelos materiais que com certeza serão utilizados ao longo da nossa trajetória profissional. Muito obrigado. Obrigado, professor Eduardo, professora Marceli, parabéns pelo trabalho desenvolvido, pelo empenho, também na participação, né, nas atividades ao longo do ano, né? Estamos muito felizes, né, pela participação, né, adesão e partilha, né, contribuindo com a formação de todos. Seguindo, então, agora nós temos um relato da professora Neuza Borges, da Escola Municipal Professor Sebastião Antunes, de São João do Triunfo. Bom dia. Bom dia, professora. Então, eu sou a professora Neuza Borges, de São João do Triunfo, né, da Escola Professor Sebastião Antunes Ferreira. Eu trabalho com 2 quintos anos, né, um de manhã e um à tarde. E também não pude, assim, colocar todas as práticas em ação devido à alta demanda dessas avaliações, né? E aqui a gente focou Sim. muito no SAEB, né? Mas eu consegui fazer essa prática do origami, né? Foi muito interessante. E é isso, né? Eu fiz o vídeo, slide também. E daí o professor pode passar, por favor. Sou a professora Neuza Borges, atuo na Escola Professor Sebastião Antunes Ferreira, em São João do Triunfo, Paraná, com turmas do 5º ano do ensino fundamental. Já desenvolvi diferentes projetos pedagógicos com meus alunos, sempre buscando ampliar a aprendizagem, promover a criatividade e fortalecer o trabalho coletivo dentro da sala de aula. A turma do 5º ano participou de uma aula especial de origami. A atividade teve como objetivo estimular a criatividade, a atenção e o raciocínio lógico por meio de dobras de papel. No início, os alunos observaram alguns modelos prontos e conversaram sobre essa arte japonesa tão antiga. E o destaque da aula foi que um dos próprios alunos assumiu o papel de professor. Ele ensinou com muita paciência e clareza o passo a passo para que os colegas pudessem montar figuras como barcos, animais, entre outros. Os demais alunos acompanharam com atenção e se ajudaram mutuamente durante o processo. A cada origami finalizado, era possível perceber a alegria e orgulho das crianças ao verem que conseguiram transformar uma folha simples em uma criação própria. A aula foi muito produtiva, divertida e colaborativa, mostrando que todos podem aprender e também ensinar.
Tava por cima. O aluno Pedro, ele é super dotado com altas habilidades, então ele tem uma facilidade, sabe, para ensinar, para ajudar. Assim. Tava por cima. Assim. Segura assim. Então, vendo essa ponta que tá aqui? Peguem ela e puxem pra cima. Agora fecha. E faz o mesmo com a outra. Agora você pega e faz assim. A cabeça está pronta. É só abrir. Deixar que ele fique um pouco inflado aqui. E o tsuri está pronto. Eu sou o aluno Pedro, do 5º ano B da Escola Municipal Professor Sebastião Antunes Ferreira. Hoje, eu ensinei minha turma a fazer origamis e mostrei a eles que com apenas algumas dobras podemos transformar uma simples folha de papel em diversas figuras, como um suro, por exemplo. Alguns tiveram um pouco de dificuldade no começo, mas eu os ajudei e todos conseguiram fazer os origamis. Eu gostei muito de ensinar a eles essa arte que eu gosto tanto. Maravilha. Obrigado, professora Neuza. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Certo? Muito obrigado, parabéns também, né, pelo empenho na participação, adaptação das atividades e que siga, né, replicando, multiplicando esses conhecimentos aí pelos territórios paranaenses, tá? Com Abraço, certeza. tá? Obrigada, professor. Né, obrigada à sua equipe por toda, né, ajuda, né, quando a gente precisa. Obrigada. Certo, nós que agradecemos. Muito obrigado. Seguimos, então, para a penúltima apresentação. Professora Mônica, por gentileza. Mônica Weiland, da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Bonifácio de Veracruz. Professora. Bom dia, colegas. Bom dia, Adriano. Bom dia, os convidados também. Eu sou professora de ciências, atualmente estou na coordenação pedagógica da escola. A Escola José Bonifácio, ela está situada em Linha Andrés, e eu sou suspeita em dizer, mas para mim é a localidade mais bonita do município. É uma localidade onde eu tenho muitos... A minha família não é natural daqui, mas morou muito tempo aqui, meus avós moravam aqui, eu passei a minha infância aqui, minha adolescência aqui. Depois voltei para a cidade, e foi a primeira escola que eu trabalhei, em 2005, onde eu nem sabia se eu seria professora ainda, né? E me apaixonei pela educação. Ela é uma escola com uma infraestrutura maravilhosa, tem 9 salas de aula, tem biblioteca, tem sala de informática. Os alunos têm informática desde a pré-escola até o 9º ano. Hoje nós temos 162 alunos matriculados. Tem sala de recurso, tem um baita do saguão, um espaço bem bonito, tem um pátio bem grande também, rodeada por uma natureza maravilhosa. E em 2005, quando eu trabalhei aqui na escola, eu disse, eu vou voltar a morar na localidade. Eu morei 1 ano, quando nós viemos de Santa Cruz, morar com a minha avó, e aí em 2010, 5 anos depois, eu volto para morar aqui, e eu disse, um dia eu vou trabalhar na Boni novamente. 2018, 13 anos depois do meu primeiro contato com a educação, eu volto para a Boni, e espero ficar aqui até o final da minha carreira profissional. Tá, pode passar o slide. Eu me encantei por essa oportunidade. Eu confesso que no início
estava um pouco resistente, não sabia se eu ia poder também participar desses momentos, porque eu estou na coordenação pedagógica, não tenho turma, eu tenho apenas uma vez por semana. Eu sou coordenadora do grupo ambiental na escola e auxilio o técnico agrícola Felipe. Mas, assim, aprendi muito, tem muita coisa legal que eu já usei, que eu quero usar. Notei várias coisas também, até para trabalhar com os colegas, né, início de ano, fim de ano letivo. Por que eu escolhi essa técnica aqui, tá? Uma semana antes de eu aplicar ela, deu um desentendimento entre alguns alunos aqui, inclusive foram até para as vias de fato, acabaram se agredindo, 2 ótimos alunos nossos, que até então nunca tinham participado de nenhum episódio de violência. E aí eu pensei, eles eram colegas dessa turma, eu pensei, poxa, o que está faltando? Eu preciso trabalhar isso com eles. E aí, eu aproveitei a oportunidade de uma professora que estava em atestado de licença médica, né? Usei a aula dela e fiz a prática do círculo restaurativo. Inicialmente, então, eu sempre coloco os elementos da natureza no círculo, coloco os combinados da turma também, e passo o bastão da palavra explicando a origem do círculo restaurativo. Coloco uma música para eles meditar e relaxar, e a primeira pergunta sempre de check-in, né, é como você está se sentindo hoje? Né? O que eu venho percebendo desde que eu faço essas práticas, tá? Cada vez mais eles estão falando. No início eles tinham uma resistência para falar e participar. Hoje eles falam tudo que eles estão sentindo realmente. E eu achei bem importante isso. Aí depois disso, né, os alunos foram convidados a criar uma imagem ou descrever em palavras o que representa amizade para eles. Aí alguns desenharam, como eu coloquei na foto, né? Depois vai passar a foto. Outros escreveram, né? A importância da amizade. Também teve um momento em que eles precisavam dizer quem eram os amigos deles, se eram da escola, se eram fora. E aí uma coisa que me chamou muita atenção. Essa turma tem um menino autista, que inclusive estava envolvido naquele episódio de agressão, né? E aí ele falou assim, ele é um autista nível suporte 1, né? Fala, escreve, bem inteligente, bem dedicado. Só que ele não tem filtro muitas vezes na fala dele. E aí quando chegou na vez dele falar, ele falou, o meu melhor amigo está aqui do meu lado, eu vi ele crescer, a gente se criou junto, a gente é amigo desde sempre. E aí, o pessoal se emocionou. Quando chegou na vez desse amigo falar, ele falou de muitos amigos, de muitos colegas, de outra turma, da turma dele também. E eu pensei, poxa, será que ele não vai falar desse amigo que falou tão bem dele, né? E aí ele finalizou e ele disse, né, me emocionei, até estou emocionada agora, ele disse, mas o meu melhor amigo mesmo é o meu colega aqui do lado, que eu também vi ele crescer, né? Então eu e ele temos uma afinidade muito legal. E aí eu fiquei realizada com aquilo, né? Então foi bem importante. No final da dinâmica, né? Perguntei para eles o que eles tinham aprendido, então, a respeito da amizade, né? E aí muitos colocaram que não adianta o amigo só concordar com aquilo que tu tá passando, né? Ou achar que tudo que tu faz é certo. Achei importante eles terem esse discernimento também, de dizer, não, ele precisa apontar, isso aqui tu fez errado, isso aqui tu precisa mudar. Então, achei bem interessante. E aí estão as imagens dos desenhos, das cartinhas, do que eles escreveram sobre amizade, né? Pode passar. Bom, expectativas, tá? Então, no início do curso, quando veio a proposta, a gente nem ia participar. E aí, nos 46 do segundo tempo, eu perguntei para a minha equipe aqui, para a diretora e para a vice, se eu não poderia participar, porque eu gosto muito de fazer atividade prática com eles, né? E aí conversei com a Mariane, já tinha terminado o período de inscrições, não deu certo, consegui participar. Gente, eu fiquei encantada com a metodologia, falo isso sempre, né? Troquei isso com a Estela também, como eu me surpreendi. E como são importantes esses momentos de escuta, principalmente para os alunos de 6º a 9º ano. Porque os pequenos ainda eles têm uma referência de uma professora que fica mais dias com eles conseguem conversar mais. Mas os de 6º a 9º, além de eles estar num período de adolescência, que muda tanta coisa, eu acho que é fundamental a gente, enquanto educador, proporcionar esses momentos de escuta com eles, ouvir eles também. Adriano, tu foi extremamente atencioso, criativo,
vou usar muitas atividades. Semana que vem eu tenho encerramento do grupo ambiental e já vou fazer aquele dos meus destaques do ano escolar. Quero fazer essa prática, onde eles vão lá na minha casa, eu moro bem pertinho aqui da escola, 600 metros da escola. Eles vão lá para nós confraternizar e aí eu quero encerrar com essa atividade também. Muito obrigada por tudo. Professora Mônica, parabéns, muito obrigado pelo relato. Agradecemos também, né, esse empenho, responsabilidade, participação, né, envolvimento no programa ao longo do ano e essa partilha de tanto conhecimento também, né? Só temos a agradecer também a tua participação, né, dos estudantes da escola, certo? Muito, muito obrigado. Seguimos então para finalizar com o relato do professor Dr. João Luiz Coleto da Silva, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jacob Less, de Vera Cruz. Professor, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Só vou ligar a bateria aqui um pouquinho. Então, os últimos do Moicanos, então. Aqui apenas professor, tá, Adriana? A gente é colegas, aqui deixamos para pesquisa os títulos lá, tá? Então, gente, de antemão, tá? Agradecer, dar boas-vindas a todo mundo também, assistir os colegas, bem interessante, e aprender com vocês. E diante de vários projetos, atividades que a gente tem durante o ano letivo, eu trouxe alguma que a gente trabalhou mais recentemente, que foi relacionado com a minha área de formação, que é a educação física que eu leciono, né? Então, eu trago aqui uma síntese, assim, né, de 5 slides, que foi, ainda pode deixar um pouquinho lá, tá, gente? Que foi solicitado para a gente não passar muito do tempo, tá? E a gente trabalhou muito o esporte da escola, uma ideia diferente do esporte na escola, né? O esporte da escola, como a escola quer trazer esse esporte. Uma parte mais participativa, uma parte que foca mais no processo do que da competição, que traz mais inclusão, que tende a trazer outros valores associados com o que a gente entende integrado ao projeto da escola, filosofia, né, que faz a parte cidadã, formativa, diferente do esporte na escola, que vem às vezes nos códigos externos, que traz a seriedade, que traz a competição exacerbada, que foca só no produto, no processo final. Não que não seja importante, mas a gente entende que no nosso meio a gente consegue proporcionar aos alunos uma formação de caráter mais integral no esporte da escola. Então, vou trazer um relato bem rápido aqui, relacionando com a interclasse de futsal. Pode passar, gente. Então, a nossa escola aqui em Veracruz, né, ela se localiza, a Mônica estava falando da região mais norte, eu estou falando da região sul de Veracruz, né, passando a bola, né, e na região sul de Veracruz, município, é uma escola, eu sou suspeito para falar, porque a sua área tem em torno de 4 hectares, gente, então, assim, não é pouco não, tá, é muito linda a questão do pátio, tem muitas salas de aula, tem uma foto ali da frente da escola, na rua, e outra foto nos fundos da escola, né, uma parte do fundo das escolas, no dia mais gelado até, então, né, atendemos alunos do pré ao 9º ano, nós estamos atualmente com 38 docentes, atendemos 272 discentes e 6 funcionários da escola contém, tá? Pode passar, gente. Obrigado. Então, assim, o projeto assim, da Interclasse envolveu alunos do 5º ao 9º ano. Várias mãos passaram, várias turmas, vários colegas auxiliaram também, tá? Então, o objetivo foi promover essa prática do esporte da escola, o esporte que a gente entende que é da escola, né? E ampliar a participação dos estudantes. Então, a gente teve algumas etapas, né? Primeiro, a gente colocou alguns cartazes dando spoiler para os alunos, que era para eles se auto-organizarem com suas turmas, seus líderes em sala de aula, né? A gente foi colocando isso nos murais. Depois, realmente, a gente apresentou a proposta às turmas, né? A gente trouxe as nossas ideias, que é essa ideia dos esportes da escola. A gente também entregou ficha de inscrições das turmas, veio com seus líderes, seus regentes, para se inscreverem. A gente, para proporcionar o maior leque de participação também, a gente criou um concurso, uma espécie de um concurso sobre um cartaz alusivo ao evento, que ia ser o cartaz oficial do evento, que ia ser escolhido, né, uma professora de artes, outros professores que auxiliaram a escolher no dia do evento, né?
a gente teve também um concurso para a melhor torcida, né? A torcida, porque tinha os critérios de torcida, não podia vaiar a equipe, a turma adversária, tinha que fazer a torcida com cânticos, né? Quais são os tipos de cânticos da sua, construir os adereços em algumas disciplinas. Algumas medalhas foram confeccionadas, aquelas medalhas que sobram de jogos escolares, que os professores, algum outro aluno está inscrito, ganha, não está? Alguns estudantes auxiliaram a confeccionar, né, a tirar e fazer um novo encarte, para destacar também o aluno, o aluno de destaque de cada categoria, a goleadora, o goleiro, a goleira menos vazada, etc. E também a gente buscou valorizar a equipe no todo, né, com a parte do grupo, né, com medalhas de primeiro, segundo, terceiro lugar também, não só individual. E aí sim a escola também foi parceira, e junto com os alunos que fizeram um valor simbólico da inscrição para ir atrás das medalhas. Entramos em contato com a arbitragem também, para os maiores principalmente, né? E para os grupos dos menores, a gente teve auxílio de estudantes que aprenderam durante as aulas a arbitrar. Então, eles auxiliaram também a arbitrar, no dia que eles não estavam jogando, a executar essa atividade no dia a dia, e depois a gente fez uma espécie de avaliação para fechar essa interclasse da escola. Pode passar, gente. Então, aqui tem algumas síntese, né, de algumas fotos, né, tinha várias fotos, os alunos entraram, foram perfilando com turma, tinham, né, com seus cartazes, cada turma um atrás da outra, a gente entoou o hino, a gente fez o juramento do atleta, a gente fez as nossas falas iniciais, tinha o cronograma da tabela da ordem dos jogos, a sequência, etc, etc. Aí tem uns exemplos de cartazes de algumas turmas, né, que eu comentei que o cartaz tinha que ter, que ele não podia ter, então nós já tinha um padrão, né, do que poderia ter no cartaz, não representando isso, aquilo. Ali tem algumas fotos da premiação, tanto em grupo quanto a premiação individual, que são as medalhas que foram, digamos assim, readaptadas, né, estavam inutilizadas, então a gente adaptou elas para os jogos, né, e agora também pode passar, gente. E aí também tem uma espécie, depois de toda essa execução, esse trabalho que vem vindo, né? Não é de um dia para o outro que faz um evento desse porte, de semanas e meses, tá, né? Inclusive, a gente teve algum retorno, né? Alguma espécie de uma avaliação do execução, e aí eu trago uns pequenos recortes, né? Um dos estudantes, ele menciona que foi um dos anos que ele achou mais organizado em todos os sentidos, em relação à participação e empenho, né? Na divulgação, e sinaliza que nos próximos anos pode continuarmos no mesmo molde, digamos, né? Outro colega mencionou que os alunos participaram, tiveram respeito, empenharam com os outros, mas sem desrespeito, né? Claro que o futsal, ele tem contato físico, né? Ele tem energia, ele tem torcida, então as pessoas transpiram, volta e meia pode ocorrer alguma coisa além, né? Assim, mais forte, né? Ali... O terceiro relato, né, a pergunta sobre situações que notou de indisciplinas, cada recorte que tinha uma pergunta direcionada da organização, da arbitragem, da divulgação, etc. Essa última era sobre situações de indisciplinas, né, porque isso também inibe a participação, não é uma coisa que a gente quer. Então, foi essencial para que fosse um dia leve e divertido, responder às meninas, né? Apesar de alguns alunos estiverem um pouco, né, exaltados em algumas situações, mas foi um dia de muita diversão. Poderia fazer mais assim, né, mais dias assim, com outras modalidades de esportes. Então, sinalizando também um caminho para a gente seguir. Claro que tem alguma coisa que não fica tão bem feita, né? Tem algumas coisas que sempre tem que melhorar, né? Além disso, uma parte da etapa, antes de passar para outra, que eu não mencionei ainda, incluindo mais participação, tá? Que foi alguns alunos, eles fizeram uma espécie de análise da sua turma jogando, né? Então, a gente envolveu o máximo possível, a ideia foi envolver o máximo possível de alunos participando, né? Independente se participou torcendo, confeccionando cartaz, fazendo análise do jogo e realmente os que estavam jogando. E era isso, pode passar então por último. Então, assim, já fechando um pouco, né, do último slide, né, agradecer, assim,
a nossa escola, né, não mencionei antes, ela é uma instituição que atende o projeto Instituto Crescer Legal no Turno Inverso, que eu não estou na escola, mas ela atende, né? Então, assim, já conheci o colega, o professor Adriano, né? Já trabalhou, tive o prazer de trabalhar com ele aqui na escola, então, é sempre muito acolhedor, muito colaborativo, muitas trocas e iniciativas, também assim palavras de vamos lá, pessoal, você tempo, né, sempre nos motivando, sempre colaborando, dando ideias, ideias tipo assim, um guarda-chuva, vinham muitas ideias, né? Também agradecer ao Instituto Crescer, né, pela partilha de tantas atividades. Acho que assim elas vêm a calhar com diferentes realidades, isso não é tão simples. Acho que as dinâmicas também não é porque é simples dinâmica, elas tinham sempre um viés assim, mais uma intenção pedagógica, né, um fio norteador por trás, às vezes o autocuidado, né, às vezes uma prática mais cooperativa, né. Então tem muito material realmente interessante, né. E também aprendi muito, conheci muito colegas, né, e aprendi muito com vocês aqui, ouvindo vocês, vendo as apresentações de vocês. Então, isso também fortalece nós como uma rede, né, de cooperação, mas nesse sentido que eu observo, assim, o Instituto Crescer também, né, tentando fazer essa rede, essa parte que a gente vai carregar conosco, né, então, feliz de estar aqui, né, trazendo um pouco dessa partilha. A gente teve outras atividades durante o ano, né, como um projeto do aniversário da escola, que envolveu toda a escola, por exemplo, mas eu resolvi trazer esse evento que ficou mais recente, né? Tá mais fresquinho para comentar com vocês. E era isso. Obrigado, gente. Eita. Perfeito, muito obrigado, professor João. Parabéns, né? Parabéns pela apresentação. Grande profissional, professor, parabéns pela responsabilidade e comprometimento, sempre promovendo ótimas reflexões, né? Com o grupo em formação, só temos a agradecer. E bem lembrado também, na minha primeira experiência profissional foi na Escola Jacó Bless, enquanto professor formado, né? Então, tenho muito carinho, então, pela escola e também pela parceria desde aquele tempo, né? Então, muito obrigado e parabéns. Indo para os caminhos finais, então, nós temos agora a presença diretamente lá da sede do Instituto Crescer Legal, da sede do Cine de Tabaco. Convidamos, então, o associado, fundador e conselheiro do Instituto Crescer Legal, o senhor Sérgio Halber, para fazer uso da palavra. Está acompanhado da senhora gerente do Instituto Crescer Legal, Nádia. Por gentileza. Muito bem. Estão ouvindo? Sim. Muito obrigado aí pela me dar a palavra para falar, Adriano. Na verdade, eu estou aqui representando o presidente do Instituto Crescer Legal, o senhor Valmor, que está lá em Genebra, na Suíça, junto com um grupo de parlamentares, prefeitos e entidades lá na defesa do setor. E ele deixou um abraço para todos vocês, por esse momento assim de formatura aí desses professores que se prontificaram a participar do programa Boas Práticas. Então, ele deixa um abraço para todas as professoras também, professores que tiveram aí durante o ano de 2025 buscando novos conhecimentos e novas práticas aí para a educação desses municípios. Agradecer aqui a presença do prefeito também de São João do Triunfo, Mário Sérgio. Um abraço, não sei se ele ainda está, mas deixar um abraço para ele. Já tive a oportunidade de conhecê-lo quando fiz uma visita lá a São João do Triunfo. Ele está também, acho que acompanhado do secretário de Educação, Rodrigo, e também, eu não sei se o Gilson ainda está, mas ele teve uma participação, ele também está em Genebra, na Suíça, que é o prefeito de Veracruz, e também está a secretária Michele, secretária de Educação do município de Veracruz. Bem, eu deixo aqui um abraço e um cumprimento assim, muito especial para esses professores que se prontificaram a atender o nosso pedido do Instituto Crescer Legal de buscar novos conhecimentos e novas práticas.
para melhorar até as aulas, né? Tornar as aulas mais atraentes para os jovens. Isso é uma das grandes dificuldades que existe, principalmente no nosso país, que não trata tão bem assim aquilo que é a coisa mais essencial para um país, que é a educação, né? Eu até, como um exemplo, eu tenho um filho que está no Canadá, ele está com a família lá, e o meu neto já vai na escola lá, ele tem 5 anos, ele está fazendo 6 agora, os próximos dias. E ele tem mandado, assim, para nós sempre novidades da educação lá, como é que hoje o Tiago está fazendo, como é que ele está se desenvolvendo. E a gente nota, assim, uma certa tristeza até como é diferente a educação tratada no Brasil. Então, o que o Instituto Crescer Legal está levando assim, para esses municípios é justamente isso, tornar as aulas mais atraentes. Eu lembro que esse programa nasceu uma conversa com o prefeito lá de Cano do Sul, e no caminho já, quando a gente estava retornando, eu e a Nádia, a gente veio bastante entusiasmado e eu tinha certeza absoluta que isso iria vingar um programa para poder também levar essa nossa prática que nós temos do Instituto Crescer Legal no programa de Jovem Aprendiz para mais professores, para poder multiplicar isso. E entregamos isso nas mãos do Adriano, né? E também da equipe do Instituto, e nasceu aí um programa que hoje já é, assim, um sucesso, né? E eu lembro, numa certa oportunidade, ouvindo o Mário Sérgio Cortella, ele disse numa palestra que existem as professoras velhas e as professoras novas. Idosas, as professoras idosas e as professoras novas. E não tem nada a ver com a faixa etária, não tem nada a ver com idade, tá? Tem a ver com aquelas professoras e professores que vão buscar novas práticas, novos conhecimentos e dedicam um certo tempo para isso. No início, acho que uma professora falou aqui que no início eu achei assim, mais uma coisa, né? É o que a maioria pensa, né? E aí depois, quando faz, realmente facilita bastante o trabalho de vocês. Então, meus parabéns para vocês que se prontificaram a buscar esse conhecimento, e a gente vê aqui pelos relatos, assim, a importância que isso está tendo na vida de vocês como profissionais da educação. Então, meus parabéns a todos, né? E parabéns também à equipe do Instituto Crescer Legal, que está aqui hoje toda representada e capitaneada esse programa aí pelo Adriano. E então, meus parabéns a todos, e aproveitando assim o final do ano, já desejar a vocês um feliz e abençoado Natal e um ano novo cheio de realizações. Obrigado. Sérgio, muito obrigado pelas palavras, agradecemos. E o Natal está chegando já, né? A gente até se assusta, o ano passa tão rápido, né? Mas seguimos então. Vou dar uma mão aqui, eu acho que travou a conexão do Adriano. O Adriano e a Grazi estão num hotel e eu acho que a internet de lá não está ajudando muito. Vou convidar a secretária Michele, do município de Veracruz, para trazer a sua fala aí para nós, nossa parceira. Olá, bom dia. Eu suspeitei que seria eu. Muito obrigada, Sérgio e Nádia, que acompanham do Instituto. Primeiramente, agradecer muito a esta grande parceria, Sérgio e Nádia, que representam hoje o Instituto, né, em nome do Valmor, que está acompanhando também a discussão, né, do Amplo Tabaco, junto com o nosso prefeito, Gilson, que fez questão de acessar. Eu não sei se ele conseguiu permanecer por todo o encontro, mas ele fez questão de acessar e acompanhar um pouquinho.
agradecendo ao prefeito também, se ele ainda está. Eu estou no celular, então eu não consigo enxergar a todos. Agradecer também a Graça e a Tade, que eu vejo aqui, do Instituto, né, por esta grande caminhada que nós temos juntos nestes 2 grandes programas, né, a capacitação dos nossos professores, uma formação continuada aos nossos profissionais, nesse sentido, saudar todos os professores do nosso município. Eu não sei se tem algum microfone aberto, eu acho. Dando microfonia. Acho que Rodrigo, por Reginaldo, gentileza. isso, Reginaldo Rodrigo precisa fechar o microfone. Muito obrigada. Agradecer, então, aos nossos professores também das nossas 6 escolas que participaram deste momento formativo, profs e as equipes diretivas, gratidão pelo empenho, pela dedicação de vocês, pelo trabalho de vocês dia a dia, saudando, assim, também os demais profissionais do município, né, que veio também dentro desta caminhada do Paraná. Então, gratidão é a palavra que resume este momento, né. Como bem o João falou, nós temos a outra parceria dos jovens aprendizes, né, dentro também de uma das nossas escolas municipais, e para nossa grande satisfação e alegria, né, vamos dar continuidade em 2026. Então, realmente, a todos, né, agradecer por este momento tão importante, esses momentos formativos, e é muito bom, enquanto professora também, ouvir os professores relatarem, né, a gente sabe que no início sempre causa um desconforto, né, toda novidade, ainda mais uma metodologia talvez um pouco diferente da habitual, mas o quanto é importante esta caminhada e ouvir vocês, né, como fez diferença dentro da prática do dia a dia dentro da sala de aula de vocês, né, a gente vinha conversando, né, não é nada a mais, você vai apenas incrementar a sua prática, né, então o quanto é importante este profissional, como diz o Sérgio, né, colocou uma frase de um grande estudioso dentro da área da educação, né, a gente precisa estar sempre disponível, né, e se permitir a formação continuada, estar se atualizando, né, a gente sabe que a educação sim é desafiadora, mas nós temos pessoas muito potentes dentro das nossas escolas e não é por acaso que nós estamos na educação, né? Então, muito obrigada por este momento. Certo, muito obrigado, secretária Michele, agradeço. Obrigado, Nádia, pela mediação. Eita, isso que a gente está no centro da cidade aqui, né? Isso que eu falei com os professores aí em relação à internet, né? A gente, vamos tomar cuidado onde a gente vai para ter um sinal que tenha, né, possibilidade de participação. E a gente aqui no centro de uma cidade, mas acontece, né? É isso e faz parte também da rotina pedagógica, tudo é adaptação também, né? Reconexão, a gente cai, mas levanta e segue em frente, né? Vamos lá, firmes e fortes e contando com o apoio um do outro, né? Obrigado, então, secretária. Vamos retomar, então, com o representante da Prefeitura de São João do Triunfo, o Reginaldo, por gentileza, Reginaldo. Ok, não sei se estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Deixa eu só baixar aqui um som. Isso, por gentileza. Então, bom dia a todos, né? Só justificando, né, o nosso secretário Rodrigo aí teve que, né, participar de uma outra agenda. O prefeito Mário também aqui me mandou mensagem nesse momento pedindo para entrar novamente, que ele também queria fazer o uso da palavra, né? Mas enquanto ele está tentando lá, eu também gostaria de deixar o nosso recado aqui da secretaria, né? Gostaria de parabenizar a todos os professores, a gente esteve acompanhando aí, né, em todo momento aqui, essas apresentações, foi muito, muito bonito, muito legal, foi muito fantástico o que vocês fizeram aí durante esse tempo. Parabenizar em especial os nossos professores aqui da nossa rede municipal de São João do Triunfo, né, pelo empenho, pela dedicação que tiveram, né, em busca da nossa escola. Agradecer também, é claro, né, a parceria aí do Instituto Crescer Legal, né, queria dizer que
A gente tem esse andamento com vocês em vários projetos aqui no nosso município, né? E agora aí temos as boas práticas que foram aplicadas nesse ano, né? E queria dizer para vocês que vocês estão ajudando, com certeza, a fazer diferença da educação no nosso município. E dizer que a gente está sempre também abertos a novas parcerias, novos projetos, novos... Tá, Reginaldo, muito obrigado, a gente agradece a presença e a fala. E seguimos então o senhor prefeito, Mário César, gostaria de fazer uso da palavra? Por gentileza. Gostaria de cumprimentar a todos, a todos aí do Instituto Crescer Legal, grande parceiro nosso em São João do Triunfo, nesta ação e outras ações também aqui no nosso município, tem trazido potencial de desenvolvimento, tanto para as crianças quanto para os jovens também. No nosso município, só gostaria de destacar, é um município que é essencialmente agrícola. Nós temos muitos colégios que são colégios do campo, e ter ações voltadas a essa perspectiva de educação do campo, ela traz uma perspectiva de permanência do jovem no campo, com qualidade de vida, mas também de boas práticas que vão impactar consequentemente na vida de cada um, transformando estes em lideranças nas comunidades ou no meio em que eles estão inseridos, né? E esta ação do Instituto é de extrema importância para o nosso município. Nós temos mais de 2.300 famílias produtoras do tabaco, né? E também nosso município depende da condição da produção do fumo de tabaco, assim como Veracruz, como o prefeito Gilson, que é presidente da nossa Ampro Tabaco, né? A gente cita também esse caso aqui do nosso município, e essas ações, muitas delas são desenvolvidas com filhos de fumicultores, de agricultores fumicultores, que trazem a possibilidade de disseminarem essas boas práticas, esses conhecimentos oriundos da atuação do Instituto Crescer Legal junto ao nosso município e, consequentemente, trazendo a transformação da sua família, transformação da sua comunidade, o meio que eles estão inseridos, da comunidade escolar e, consequentemente, também do nosso município enquanto educação. Então, considero de extrema importância, quero aqui manifestar meu apreço, né, a minha gratidão também a toda essa condição e a disponibilidade em cada vez mais nós podermos estar fortalecendo essas ações no nosso município. Somos parceiros, somos muito gratos pela ação que já puderam estar desenvolvendo no nosso município e que essa relação possa perdurar por muitos anos, né? Eu quero agradecer de forma especial, a todos os educadores, todos os profissionais aqui do nosso município, tá? Que desempenham um papel na nossa educação de extrema importância. Todos os que apresentaram seus trabalhos, né? Que trouxeram suas experiências. A gente conhece do dia a dia a dedicação de cada um deles e, com certeza, o significado que esses trabalhos tiveram na vida de cada um dos nossos alunos. Isso é o que fica como gratificante e, com certeza, é esta que é a principal recompensa que todos os educadores, né, os educadores e as educadoras têm nesse processo. Eu também atuei na rede estadual de ensino durante 10 anos, né, lecionando em vários colégios estaduais do nosso município. Agora estou afastado desde 2015, em que assumi o concurso do Banco do Brasil, e licenciado agora para ser o prefeito de São João do Triunfo. Mas vivi muitas dessas experiências relatadas por eles como aluno do campo, inclusive na escola do interior lá do Rio Baio, do Antônio Rafael de Stefano, que eu guardo com muito carinho até hoje e com certeza, né, levo a figura dos educadores para a minha vida. Então, quero enaltecer que esse processo ele não é possível se não tiver ali na frente o mentor, o educador, aquilo que faz a diferença na vida das pessoas, na vida das crianças e na vida da nossa sociedade.
Nossa. Muito obrigado, senhor prefeito Mário César. Então, eu quero ressaltar, né, que a instituição, tanto no município de Veracruz quanto no município de São João do Triunfo, ela desenvolve todos os programas, né? E o interessante também é que eles convergem, né? Conversam, né? Se ampliam, multiplicam, né? Formam várias redes, né? Então, ficamos muito felizes também, né, com as parcerias estabelecidas e com os resultados, né, oriundos dessas parcerias. Eu quero agradecer, então, né, deixar meu muito obrigado e parabenizar também os professores pelas belíssimas apresentações. E também eu quero ressaltar, né, que teremos um momento muito significativo que será a formatura, né? Esse ano temos a formatura integrada dos programas da instituição, que será dia 11 de dezembro, e convidamos, então, os professores cursistas, né, na medida do possível, estarem presentes também nesse momento de celebração, recebendo seus certificados, então, nessa data tão especial, né? E quem não conseguir participar nesse dia, o certificado vai ser entregue posteriormente, né? Juntamente com uma placa de certificação para as escolas também, tá? De parceria estabelecida. Fica então como lembrança. E eu gostaria de convidar para a gente fazer um print também desse momento especial, registrar, pode ser? Vamos ajeitar o cabelo aí, né? A postura, pode ser. Maquiagem não dá tempo de fazer, certo? Nós vamos fazer. Eu vou solicitar que outros colegas façam também, se possível. Tagiane, Débora, por gentileza, pode ser? Vou ficar aqui, Grazi. Espera aí, vou ajeitar. Vamos lá, primeiro print. A gente pode respirar agora. Pausa. Segundo print. Feito. Tagi, conseguiu? Tá certo. Então, queremos agradecer, né, a todos a presença, a participação dos colegas da instituição também, né, os professores, parcerias, momentos de muita alegria também. Eu agradeço pela essa oportunidade desse ano também, né, de ter esse aprendizado, né, que é sempre contínuo, e ficamos, então, muito felizes com os resultados, né, alcançados durante esse ano. Foi muito produtivo, intenso, passou rápido. Então, só tenho a agradecer, então, a todos os professores, a todos os presentes, e que tenhamos, então, um ótimo dia, né? Um ótimo final de ano, né? E nos encontramos, então, né, na medida do possível, na formatura para certificação, celebração, certo? Só tenho a agradecer a todos, então. Ótimo dia. Tchau, então, para todos. E parabéns para nós, para todos. Tchau. Tchau, tchau.